Você pode levantar suas mãos e estender aqui para frente? Giovanni é um homem de Deus, eu conheço, sei e posso falar isso. E ele tem uma palavra de revelação de Deus para o teu coração. Feche seus olhos e pede a Deus para preparar o seu coração para receber essa palavra que já está preparada para ti essa noite. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade de poder estar na tua casa, na tua presença com alegria, Senhor, porque nós fomos chamados para ser mais que vencedores, e é por isso que somos alegres, porque nós temos a vitória em nossas mãos, porque vem de ti, ó Pai querido. Deus, agora queremos colocar a vida, Senhor, do Giovanni nas tuas mãos. A palavra tu já deu, Senhor, a revelação já é para nós que necessitamos de ouvi-la. Então, Deus, nós queremos sair daqui esta noite extasiado de tanta glória, Senhor, que será derramada aqui neste lugar, porque eu sei que quando nós nos reunimos para adorar o teu nome, coisas grandiosas acontecerão. Então, Senhor, fala conosco essa noite aquilo que nós necessitamos ouvir para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Encontro alegre mais uma vez por estar nessa casa onde o Senhor Deus habita. Aleluia. Você ama a palavra de Deus, irmãos? Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Você é dependente da palavra de Deus, diga amém. Você chega a ser viciado na palavra de Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Então, quando eu falar aqui o texto, quando eu falar aqui mais uma vez, João capítulo 19, quando eu falar, você vai liberar um grito de júbilo ao Senhor. Você vai dar glória a Deus, aleluia. Você vai gritar, mas você vai mostrar uma alegria por estar lendo a palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 19. Isso aí, ó. Isso aí, essa pegada. É nessa pegada, varão. Essa vibe aí, isso aí. João 19, versículo número 4. João capítulo 19, versículo número 4. Quem achou, diga eu achei. Só as irmãs que acharam, diga eu achei. Que isso? Os irmãos que acharam, diga eu achei. Misericórdia, não dá pra você. Não dá. As irmãs têm um melisma diferente, né? Um negócio mais bonito. Irmão, João capítulo 19, versículo 4. Se você não tiver o exemplar bíblico, acompanhe com a pessoa que está do seu lado aí, por gentileza. Quero que você leia comigo. É uma frase rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, diga assim de novo. Mais uma vez, diga de novo. Pilatos saiu e lhe disse: vede, e vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Eu vou ler mais uma vez. De novo, Pilatos saiu, ele disse: vê-lo, ou vede, que eu não vejo crime algum, para crucificar esse homem. Em outras versões. Quem leu, diga glória. Olha aqui para mim, continua com a sua Bíblia no seu colinho, que nós vamos passear pela Bíblia aqui. Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro. O cenário a qual nós lemos aqui, você conhece que é o cenário da morte, da ressurreição de Cristo. E o que eu quero falar aqui nessa noite é sobre história. Diga comigo, história. E o tema dessa ministração é: chora, mas não para. Eu vou repetir. Chora, mas não. No já, nós vamos falar todos juntos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só um ensaio, vamos lá. 1, 2, 3. Tá mais ou menos. Vamos fazer mais forte aí? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Escuta isso aqui. Foi isso que Jesus fez. Mas para ele viver o que ele está vivendo hoje, que é algo de adoração. Todos nós, quando falamos o nome de Jesus, quando nós falamos de Yeshua, quando nós falamos o nome do Deus Todo-Poderoso, nós o adoramos, nós o reverenciamos. Mas para isso acontecer, ele teve que passar por uma história. E quando eu digo história, eu não estou falando de história com ES, não estou falando de conto, não estou falando de fábula, eu estou falando de fato, eu estou falando de história com HI. Então,
Jesus, ele vivenciou algo e deixou para nós aqui, para essa história que ele viveu. Através dessa história, nós o reverenciarmos e reconhecer que ele é Jesus nas nossas vidas. Eu vou começar essa introdução aqui, eu quero que você preste muita atenção. Escute isso aqui. Jesus, ele andava com 2 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? Me ajuda aqui, quantos tipos de pessoas? 2. Quem era, Giovanni? Eram os discípulos e eram os fariseus. Quem era? Quem era? Isso, aonde Jesus pisava a planta dos seus pés, ali estavam os discípulos e os fariseus. Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ali estavam os discípulos e os fariseus. Jesus estava na sinagoga e ele curou um homem da mão mirrada, ali estavam os discípulos e os fariseus. Jesus, ele fez o cego enxergar, ali estavam os discípulos e os... Jesus estava dentro de uma casa, e essa casa, lá no dentro desceu um homem que estava paralítico, e dentro dessa casa, nesse culto, estava ali com ele os discípulos e os fariseus. Só que tem uma diferença entre esses 2 tipos de pessoa. Eu vou dizer, tem uma diferença entre esses 2 tipos de pessoas, porque os fariseus, eles eram os camaradas que eles guardavam as leis como ninguém. Eles guardavam a lei sim, irmão, com toda a força, com toda a garra. E se alguém errasse, eles pegavam e apontavam e falavam: opa, está errado, porque é lei, isso, aquilo outro. Só que os fariseus tinham um problema, pastor Kleber. Os fariseus, eles guardavam a lei com muita atenção, só que eles não davam frutos. Eu vou repetir, eles não davam frutos. Que diferente dos discípulos que davam frutos pelo ministério de Jesus. Porque tem pessoas que nos acompanham porque conhecem a gente, conhecem a nossa história, mas tem pessoas que nos acompanham no Facebook, em casa, no Twitter, no Instagram, na igreja, para só ver se a gente vai errar na nossa caminhada. Oh, glória! Eles estão a todo tempo vigiando, o pastor falando: calma aí, não, ele está muito certinho, tem alguma coisa aí. Esse gordinho, esse Giovanni tem alguma coisa. Não, deixa eu acompanhar esse garoto aqui. Mas na nossa história de vida, nós temos o tempo que nós caímos. Tem o tempo. Gente, tem um Gatorade aqui em cima. Meu Deus. Eu tive que parar a pregação para falar isso. Eu já vi café, eu já vi Del Valle, agora Gatorade. Pô, me dá licença, meu irmão. Pelo amor de Deus, que isso? Isso aqui é sério? É Gatorade. Ô glória, ô glória. Então, Jesus, aonde ele ia? Ele tinha esses 2 tipos de pessoas: os discípulos e os fariseus. Aonde que Jesus pisava, essas 2 pessoas, esse tipo de 2 pessoas estavam com ele aonde ele pisava. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Entenda isso, que é onde Jesus estava, os discípulos e os fariseus estavam com eles. Então esses 2 tipos de pessoas conheciam a história de Jesus, sabiam quem ele era, sabiam que ele era o Filho de Deus. Mas tem um dia, chega um certo momento da vida de Jesus, que ele resolve almoçar com um fariseu. Isso fica: meu Deus, Jesus é maluco. O camarada está o tempo todo do lado dele para tentar incriminar ele. Ele vai almoçar com o fariseu. Que negócio é esse? Jesus, ele chega na casa do fariseu. Cadê o amado que dançou aqui? Cadê? Vem cá, fica aqui, vem cá. Eu tô ligado no mistério, eu tô ligado. Ele chega na casa do fariseu para almoçar. Senta aí, vai. Senta aí, isso. Ele está almoçando com o fariseu. Só que vai acontecer algo maravilhoso aqui. Porque enquanto ele está conversando com o fariseu, vai chegar uma mulher. Vem cá, você linda. Isso. Vai chegar uma mulher. Escuta isso aqui. Jesus está almoçando com o fariseu. Só que vai chegar uma mulher. Vem cá. Aqui na minha frente. Senta aqui na minha frente. É sua esposa? Oh, senta aqui, isso. E quando Jesus está conversando com o fariseu, chega uma mulher que os discípulos dos fariseus nem Jesus nunca viu no gibi, nunca viu outdoor, nunca viu em púlpito, nunca viu segurando o microfone, não viu essa mulher em lugar nenhum.
Só que enquanto Jesus está almoçando, essa mulher começa a lavar os pés de Jesus. Ela pega aquilo que é mais precioso dela, que é um perfume, um unguento muito caro da época. Ela pega o vaso, ela abraça e ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar nos pés de Jesus e vai lavar os seus pés. O fariseu vai encontrar uma oportunidade para apontar. Falciane, Deus já te viu. Ô perigosa, Deus já te viu. Aí o fariseu fala assim: Jesus, você não conhece tal mulher que está te tocando. Se você conhecesse a história, se você conhecesse como essa mulher é pecadora, você não deixaria ela te tocar. O fariseu está falando mal dela, mas ela continua. Sabe o que ela faz mais ainda? Tu tá de chapinha, meu amor? Tá. Irmão, aquela mulher não vai ligar para platinado, não vai ligar para chapinha, escova. Fala mais o que, amor? Mexa, mais o que? Não vai ligar para nada. Sabe o que ela faz? O fariseu está acusando, mas ela sabe o que ela faz? Ela vai pegar os seus cabelos e vai enxugar os pés de Jesus. Irmão, presta atenção aqui. O fariseu anda lado a lado com Jesus e conhece a história de Jesus. Jesus não conhece a história daquela mulher, mas o fariseu conhece. Mesmo assim, Jesus reconheceu que a história dela é uma história de campeão. Por que, Giovanni? Porque mesmo ela sendo pecadora, mesmo ela sendo acusada, ela não parou de adorar ao Senhor Jesus. Obrigado. Entendeu a introdução aqui da parada? Entendeu? Posso começar a pregar agora? Amém, irmão? Posso começar a pregar agora? Fariseu é quem acusa, discípulo é quem fica do lado, e adorador é aquele que adora sem saber, aleluia, o que ele pode nos oferecer, mas ele adora em espírito e em verdade. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? Os discípulos conhecem a história de Jesus, o fariseu conhece a história de Jesus, acompanha ele por onde ele quer que for. Jesus está lá, os fariseus e os discípulos. Eu quero que isso encaixe na tua cabeça. Mas sabe o que vai mais me deixar com raiva? Presta atenção nisso aqui, toda atenção agora a pouco. Sabe o que vai mais me chamar a atenção? É que quando os soldados romanos vão até Jesus para prender, quem vai levar os soldados romanos até Jesus são os escribas e são os fariseus. Quem vai levar os soldados romanos até Jesus são aqueles que conhecem a história de Jesus. Oh, glória. Sabe quem vai querer matar Jesus? Sabe quem vai querer prender Jesus? São aquelas pessoas que andaram com ele, viu ele fazendo milagre, viu ele curando, viu ele restaurando, viu ele exortando, viu ele ensinando, mas eles não aguentaram tamanha história de campeão na vida de Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda isso aqui. Jesus chegou com os fariseus na frente de Pilatos já. Só que Pilatos, ele era romano, não era judeu. Em outras línguas, Pilatos, ele era ímpio. Vou repetir isso aqui. Ele era ímpio. Ele não era do reteté, não era do manto, não era 300 de neons, não vestia camisa, não era nada. Ele era ímpio. Cadê a dança? Vem cá. Só que Jesus, vem cá, Jesus, ele vai chegar na frente de Pilatos. Pilatos olha para Jesus e fala assim: rapaz, eu não te conheço, quem és tu? Falaram para mim que você é o rei dos judeus. Sabe o que o ímpio vai falar? Irmão, presta atenção nisso aqui. Sabe o que o ímpio vai falar? Aquele que não conhece a história e o potencial de Jesus. O ímpio, Pilatos, fala assim, ó: eu não vejo culpa nenhuma para crucificar você. Irmão, o que você quer dizer com isso? Oh, glória. O que você quer passar para mim? Ei, eu quero passar para você é que eu não tô nem aí para macumbeiro que faz macumba. Eu não tô nem aí pro espírita que faz espiritismo. Eu não tô nem aí pra bruxa que faz bruxaria. Eu não tô nem aí, aleluia, pro candomblé que faz trabalho no cemitério pra mim. Mas eu fico preocupado que essa raça que conhece a nossa história, sabe o nosso potencial, sabe o nosso chamado, sabe a unção que Deus derramou na nossa vida, mas mesmo assim quer crucificar a gente. Mas eu vim aqui pra te falar: chora, mas não para. Chora, mas não para. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Sabe como Satanás, ele atua na
nossa vida. Ele não pega uma pessoa que não conhece a nossa história. Ele não pega uma pessoa que conhece, olha, glória a Deus. Ele não pega uma pessoa que não conhece a nossa história. Ele pega alguém que está do nosso lado. Ele pega alguém que diz que nos ama, para nos trair, para nos ferir, para levantar falsa contra a nossa vida. E tem gente que aconteceu isso aqui com você, mas eu vim aqui para te dizer: se aconteceu isso, chora, meu irmão, mas não para. Chora, mas não para. Chora, mas não para. Chora, mas não para. Oh, glória. Irmão, escuta isso aqui. Os fariseus ainda não, eles ainda não satisfeitos. A Bíblia, pastor, vai dizer que eles insultaram a multidão. Escuta isso aqui. Eles intimidaram a multidão. Eles saíram por meio da multidão e falavam assim, ó: grita, crucifica. Grita, crucifica. Grita, crucifica. E a multidão se sentiu ameaçada, porque os fariseus, eles eram os príncipes da sinagoga. Eles eram doutores da lei. Eles que julgavam. Então a multidão gritou: crucifica. Crucifica. Tem gente que foi curado por Jesus, mas está gritando: crucifica. Crucifica. Tem gente que conhece a história de Jesus, mas está gritando: crucifica. Sabe que eu fico, oh meu Deus do céu, sabe que eu fico com nervoso? Tem gente que foi curada por Deus, foi restaurada pelo seu poder, mas até agora está em cima do muro, não sabe para onde vai. Ei, meu irmão, eu vim aqui para te dizer: a história de Deus é um exemplo para a nossa vida. Eu quero que você levante sua mão para o céu e diga para Ele: Jesus, eu reconheço a tua história, eu vou chorar, mas eu não vou parar. Diga: vou chorar, mas eu não vou parar. O texto vai dizer, nós lemos aqui que Pilatos de novo. Pilatos o quê? É o quê? De novo. Porque ele já saiu 3 vezes. Ele vai sair aqui pela 4ª vez. Quando Jesus está com a coroa de espinho, ele chama Jesus de novo e fala assim: olha, eu quero dizer bem claro para vocês que eu não vejo culpa nenhuma para sacrificar esse homem. Eu não vejo culpa nenhuma para crucificar esse homem. Pilatos, não satisfeito, ele olha ainda para os fariseus. Ei, Pilatos é ímpio. Ele olha para os fariseus e vai dizer assim, ó: vocês estão crucificando esse homem por inveja de vocês. Ô irmão, sabe por que Satanás tem raiva da tua vida? Rafael fez isso aqui. Sabe por que o Rafael estava com raiva dessa menina aqui? Sabe por que o demônio estava com raiva dela? Porque o demônio sabia que se ela viesse para a igreja, ela ia fazer, ela ia ser um potencial aqui nesse congresso. Porque Satanás sabe que se você ficar aqui nessa igreja, se você respeitar o teu pastor, reconhecer a autoridade espiritual aqui nessa igreja, você vai fazer uma diferença. Você vai incomodar o inferno. É por isso que ele tenta te parar. E ele vai tentar, mas você vai chorar, mas não vai parar. Escuta isso aqui. Giovanni, eu já caí uma vez. Tenta de novo. Giovanni, eu já tentei uma vez. Tenta de novo. Giovanni, por que? Me dá um exemplo que eu devo tentar. Eu vou te dar o maior exemplo do mundo. Escuta isso aqui. 7 horas da manhã. O sol está lá, pastor Cleber. O sol. Meio-dia, ele ainda está lá, ó, rachando a careca. 3 horas da tarde, ele está lá. Quando dá 7 horas da noite, vai mudar. A lua começa a aparecer, a lua. 9 horas da noite, a lua está lá. Meia-noite, só dá ela no céu, meu irmão, é nós, só eu. 10 horas da manhã, ela está lá. 6 horas da manhã começa a aparecer quem? 7 horas, ele está lá. Meio-dia, é ele, é o dono de tudo. 3 horas da tarde, ele está lá. 7 horas da noite, quem começa a aparecer? Eu falei, o que você quer dizer com isso? Até o sol e a lua tenta de novo. Quem somos nós para não tentarmos? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tenta de novo. Chora, mas não para.
Vamos continuar aqui? Tá ligado? Tá ligado? Vocês estão fazendo por quê, ô perigoso? Vai comigo aí, vem, tá ligado? Isso, tá ligado? Tá ligado? Tá ali. Me ajuda, esqueceu. Ó, vamos continuar. Sabe qual é o símbolo de história na Bíblia? Vou repetir, sabe qual é o símbolo de história na Bíblia? Fala assim, qual, Giovanni? Não tá falando, fala qual, Giovanni? Vou te falar. O símbolo de história na Bíblia é osso. Diga comigo, osso. Tá falando, diga osso. Mais forte, diga osso. Vamos abrir um parênteses aqui. Vou fugir um pouquinho do texto. Ezequiel estava andando sobre vales de ossos. Mentira. Vales de ossos? Mentira. Vales de osso? Opa, tô gostando, escola bíblica. Legal, isso aí. Ossos sequíssimos. Ele estava andando no meio de um monte de ossos, de ossos sequíssimos. Irmão, quando eu era do tamanho desse menino aqui, escuta isso aqui, baixinho. Quando eu era do tamanho daquele garotinho ali, eu ia para um monte de passeio da escola, passeio cultural. Eu ia um monte de museu. Eu só via osso, irmão. A professora falava assim, Giovanni, aquele osso ali, segundo historiadores, é de Dom Pedro I. A gente, Eu vi osso até de Tiranossauro Rex. Eu falei, é mesmo, professora? É, segundo os historiadores, é o osso do dinossauro. Em museu, quando você vê osso, você lembra de quê? História. O camarada morreu, o animal morreu, mas o osso está ali. O que não morreu foi a... Ezequiel está caminhando no vale de ossos sequíssimos. Pode esses ossos voltarem a viver? Ezequiel pensou que um monte de história estava acabada ali. Senhor, os ossos são sequíssimos. Quando nós falamos de ossos sequíssimos, é porque ele já chegou no último estágio. Ele está quase ficando que nem farofa. Ezequiel profetiza. Quando aqueles ossos começam a criar vida, a Bíblia quer nos ensinar, quer nos dizer que a história daquelas pessoas não morreram. A história daquelas pessoas vieram à tona. Escuta isso aqui, Giovanni, o que você quer dizer com isso? Eu vou te ensinar. Jesus, ele foi crucificado numa... Não, tá fraco. Jesus foi crucificado numa... Abra a tua Bíblia aí, João capítulo 19. Ó, versículo 29. Nós estamos aqui no mesmo texto, amém? Vamos lá. João capítulo 19, versículo 29. Olha aqui para mim. Sabia que lá na cruz você estava naquele lugar? Eu vou repetir. Sabia que lá no pé da cruz você estava? Vamos ver aqui na Bíblia? Vamos ver? João 19, versículo 29. Vai dizer assim, ó. Estava ali um. Irmão, o que nós somos na mão do olheiro? Tá fraco. O que nós somos na mão do olheiro? Me ajuda, gente. O que nós somos na mão do olheiro? Então você estava ali no pé da cruz. Vamos aqui? Ó. Estava ali o vaso cheio de Coca-Cola, água, Gatorade, só pra mim. E beberam de vinagre uma esponja. Colocaram numa vara de sopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o... Isso aqui, irmão, Jesus só queria beber água. Ele estava com sede. Jesus só queria água. Ô dançarino, vem cá. Hoje não fugiu não, viu? Tá crucificado lá, vai, crucificado. Aí, aqui ó, o vaso. Não vai beber meu Gatorade não. O vaso estava aos pés da cruz. Jesus olhou pro vinagre e falou assim: ô soldado, eu tô com sede. Irmão, quando tu tá com sede, tu bebe o quê? Ah, Giovanni, ô pastor, eu tô com sede. Eu vou beber um pouquinho de vinagre, vai matar a minha sede. Nem Paraíba faz, nem português faz isso. O vinagre dói, arde. Quanto isso pode bater um pouquinho, senão vai ficar assustado. O vinagre dói, arde. Outra vez meu pai tava com a unha encravada, pastor. Ele foi no podólogo. Aí o podólogo tirou a unha dele cravada. O podólogo falou assim: Neemias, quando você chegar em casa,
bota uma bacia com um pouquinho de água e um pouquinho de vinagre. Neemias, mas é só um pouquinho. Aí meu pai falou assim, não, mas eu quero ficar curado logo. Ele chegou em casa e encheu o balde de vinagre. Eu olhei pra ele assim, eu era adolescente, ele falou assim, pai, é só um pouquinho. Ele, cala a boca, menino, tu não sabe o que eu tô fazendo. Eu falei, tá bom. Irmão, ele só botou só a unha. Ele fez assim, ó. Ai! Eu falei, vinagre dói, irmão. Até pra você temperar uma salada, escuta isso aqui. Até pra você temperar uma salada, você tem que ter cuidado com vinagre. As donas de casa, levanta a mão. Não é verdade, irmã? Né? Se tu botasse um monte de vinagre, ninguém vai comer nada. Porque vinagre é ácido, é arde, sei lá, é horrível. E o que estava aos pés da cruz era um vaso. Só que dentro do vaso não tinha o que Jesus queria. Ele queria água. Os soldados romanos falaram assim, vamos dar vinagre para ele. Vai pensar que vai tomar água, mas quando ele experimentar, a gente, vamos junto. Pegaram a lança, colocaram uma esponja, enfiaram a esponja, isso aí, tá ligado? Enfiaram a esponja no vaso. Enfiaram a esponja no vaso. A esponja sugou o líquido. Irmão, quando a lança estava chegando até Jesus, ele pensou, ai, agora eu vou matar só minha sede antes de morrer. Quando Jesus pegou, era o quê? Irmão, até hoje tem gente que reconhece a história de Jesus, mas em vez de dar água para ele beber, tá dando vinagre. Giovanni, o que é vinagre hoje? Vinagre é o teu pecado escondido, oh glória. Vinagre, oh glória a Deus, é a tua indecisão. Vinagre é a fofoca que você faz com o teu irmão. Vinagre é a difamação, é a coluna. Eu vim aqui hoje para te dizer, vamos reconhecer a história de quem tem história e para de oferecer vinagre pro teu irmão. Aqui, ó. Vai, seu irmão, tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem? Claro, eu sou vaso. Sou vaso. Amado é vaso. Mas dentro do vaso só tem o quê? Deram vinagre pra Jesus. Era de costume, escuta isso aqui, era de costume furar a costela do crucificado e depois quebrar os seus ossos. Isso aqui é muito fogo, quebrar os seus ossos, porque naquela época não tinha a medicina que nós temos hoje. Eles pensavam consigo que se dentro de 3 dias ele poderia entrar em coma e voltar a viver, descer da cruz e ir embora. Mas ele podia até viver, mas ele não conseguia andar porque os seus ossos estariam quebrados, ele ia morrer ali aos pés da cruz. Foram do lado do bandido que estava do lado direito de Jesus, furaram a costela dele, quebraram os seus ossos. Foram do lado do outro bandido, furaram a costela dele, quebraram os seus ossos. Mas quando foi na cruz do mestre, daquele que tem história. História na Bíblia significa o quê? História na Bíblia significa o quê? Me ajuda. História na Bíblia significa o quê? Osso. Pastor, furaram a costela de Jesus, mas quando foram quebrar os seus ossos, eles não conseguiram. Está escrito, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Ei, meu irmão, Satanás pode até tentar te parar, ele pode até tentar te parar, mas acabar com a tua história ele não vai acabar. Ele pode até tentar, você vai chorar, mas não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não! Nenhum dos seus ossos foram, nenhum dos seus ossos foram. A minha história ninguém apaga. Hebreus capítulo 11 vai dar Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4, vai dar um resumo das histórias dos heróis da fé. Vai falar pela fé a Abraão, pela fé a Noé, pela fé. E lá embaixo vai dizer, pela fé Gideão matou não sei o que.
E Hebreus, você que gosta de teologia, estuda a Bíblia, sabe que o livro de Hebreus ele não tem um autor certo. Ninguém sabe, nem o historiador, nem Champlin, nem Flávio Joséfo, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Mas um autor desconhecido conseguiu escrever a história dos heróis da fé. Giovanni, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a tua história vai ser tão forte, a tua história vai ser tão tremenda, a história que Deus está falando na tua vida vai ser tão forte, que nem aquelas pessoas que te conhecem de fato vão falar da tua história para todo mundo. Oh glória, ciclano, fulano, e não, esse aí eu conheço. Sabe o que ele passou? Não, o quê? Oh meu irmão, outrora ele estava caído, ele estava cabisbaixo, agora está lá na Sé, adorando ao Senhor no Congresso de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Ai, ninguém vai apagar a tua história. Chora, mas não para. Nessa história chamada vida, irmãos, nós choramos, mas não podemos parar. Somos traídos, mas não podemos parar. Somos caluniados, mas nós não podemos parar. Somos mal falados, mas nós não podemos parar. Aí chega a perigosa pro pastor: ô pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Aí o pastor vem, né, com esse jeitinho dele: ô minha amada, por quê? Ah pastor, me mandaram indireta no Facebook. Ô pastor, eu vou sair da igreja. Ah minha amada, por quê? Porque eu tô na igreja, ninguém fala comigo, ninguém aperta a minha mão. Ah palhaço, para. Ei, vamos tomar vamos comer um mocotó, vamos comer uma feijoada. Para de tomar mingauzinho na boca, porque se você quiser ser um Gideão, você tem que aguentar. Se você quiser ser um dos 300, você tem que aguentar. Se você quer ser, aleluia, o que Deus quer que você seja, você não pode parar, você não pode retroceder. Você pode até chorar, pode chorar, mas você não pode parar. Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sabendo Neemias que os muros de Jerusalém foram derrubados, ele se assentou e chorou. Mas depois você diz assim, vírgula, jejuou e glória. Irmão, você pode até chorar, mas depois de chorar, se levanta, jejua, ora, busca. Mas Giovanni, tá difícil, Giovanni. Você não conhece a minha história, eu não conheço mesmo. Tá complicado. Giovanni, você não conhece a minha história. Eu sei. Mas você não pode parar. Giovanni, eu não tô aguentando. Tá aguentando sim. Eu não sei se eu já contei isso daqui. A história do andaime, lá que aconteceu na obra da igreja. Eu contei isso aqui, não? Falei isso aqui, não? 4 anos atrás, eu vivi uma experiência que Deus falou muito comigo. Nós estávamos em obra lá na nossa igreja, lá na Nova Assembleia. E quem já foi lá sabe que a nossa igreja tem 5 andares. Então a nossa obra demorou 5 anos para ser feita. Foi muita coisa. E eu vivi muita coisa ali dentro daquela obra. Meu pai saía e falava: Giovanni, toma conta aí, fica aí. E um monte de gente trabalhando, um monte de dinheiro. Eu falei: caramba, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou ficar olhando mesmo, vou ficar de vigia. Mas aconteceu algo na minha vida que me marcou. Na frente da igreja nós tivemos que colocar um material que se chama Locobond, que é o letreiro da igreja, assim, não, escrito Nova Assembleia de Deus. Só que quando foi colocar esse letreiro, foi um andaime para os peões da obra subirem e colocar o letreiro lá em cima. Só que junto com o andaime veio o engenheiro do andaime, que era muito grande, tiveram que montar e tudo mais. E o engenheiro do andaime, pastor, bateu de frente com o engenheiro da obra. E aí, beleza, irmão? Tranquilo. Cadê o andaime? Chegou. Aí o engenheiro da obra falou assim: vem cá, quantos quilos que esse andaime aí aguenta? Aí o engenheiro do andaime falou assim: rapaz, esse andaime aí aguenta no máximo aí 200 quilos. Aí o engenheiro da obra: você tá maluco, rapaz? Os meus peões vão subir nisso aí. Isso daí não aguenta nem 50 quilos. Debochou do cara na minha frente. Falei: e agora? Eu falei: pai, corre! Ele falou assim: se vira. Eu falei: tá bom, tudo bem. Então quase que rolou um fight.
Rapaz, você tá maluco? Você não aguenta nem 50 quilos. Ele não aguenta mais de 200 quilos. Aí naquela situação eu falei assim, o que eu vou fazer? O letreiro tinha que ser colocado. Aí eu falei assim, eu tinha mais intimidade com o engenheiro da obra. O engenheiro do andaime eu nunca tinha visto no gibi ele. Aí eu cheguei ali no canto e falei assim, vem cá, rapaz, vem cá. Com todo respeito, como que você sabe que isso daí aguenta mais de 200 quilos? Ele olhou pra mim com uma cara de maracujá murcho, estufou o peito e falou assim, Giovanni, sabe por que eu sei que aguenta 200 quilos? Eu falei, por quê? Ele falou assim pra mim, porque fui eu que fiz. Eu, ignorante. Eu falei, o que você está dizendo com isso? Porque tem pessoas aqui que quer largar tudo. Tem pessoas aqui que quer jogar tudo pro alto. Tá falando assim, eu não aguento. Oh, glória. Mas Deus está aqui hoje falando, não aguenta assim. Você está falando, por quê? Deus está falando isso para você, porque fui eu que te fiz. Oh, glória. Fui eu que te fiz. E o que vim sobre a tua vida você vai aguentar. Chora, mas não para. Chora, mas não para. Não para. Chora, mas não para. Ô pastor, não tô aguentando, não aguenta. Ô líder, eu não tô aguentando, não aguenta. Por quê? Porque quem te fez, ele tá aqui. Ele acredita em você, aguenta. Não liga pros fariseus. Não liga pra quem conhece a tua história. Você aguenta. Aguenta. Diga assim, eu aguento. Vira para o irmão e fala assim, meu irmão, chora, mas não para. Glória. Ei, tá com a Bíblia aí? Tá com a Bíblia aí? João capítulo 19. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha aqui para mim. Eu vou mostrar para vocês agora pessoas diferentes de fariseus. Escuta isso aqui. Pessoas diferentes de fariseus que reconhecem uma história. Vou repetir. Pessoas diferentes de fariseus que reconhecem uma história. Vira pro teu irmão e fala assim, meu irmão. Fala pra ele assim, meu irmão, tu reconhece a minha história? Responde aí, pode responder. Tem gente falando assim, conheço, Rafa Alciane. Sabe de nada, tu. Eu já te vi. Escuta! João capítulo 19, versículo 38. Quem está comigo aí, diga, eu achei. Acompanha comigo. Versículo 38. João 19, 38 vai dizer assim: depois disto, José de... Eu gosto aqui, pastor. Ô, Tânia. Que era o quê? O quê? Não, mas o quê? Discípulo oculto. Por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo. Vamos pular para o versículo 40. Versículo 40. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. Escuta isso aqui, irmão. José de Arimateia. Cara, isso aqui é muito lindo. Ô, irmão. Ah, para, gente. Isso aqui é muito lindo. Me ajuda. Isso aqui é muito lindo. José de Arimateia era discípulo em oculto. Ei, os discípulos e os fariseus estavam com Jesus em todo o tempo que eu falei aqui. Você viu? Eu dando os exemplos. Só que José de Arimateia era o único. E ele só vai aparecer aqui nesse cenário. Eu vou repetir. Ele só vai aparecer no cenário da crucificação de Cristo. Ele era oculto. José de Arimateia não apareceu quando Jesus fez milagre. José de Arimateia, ele não pediu oportunidade no congresso para cantar. Eu quero cantar, porque se eu não cantar eu vou ficar triste. José de Arimateia não queria o nome dele em outdoor. José de Arimateia não queria ser reconhecido. Ele era oculto. E ele ainda fez algo que ninguém queria fazer. Irmão, lembra que eu falei para você que Pilatos era ímpio, romano? Esse dia aqui era o sabate. Fala para mim, sabate. Fala, sabate. Era o dia que os judeus se separavam. Eles não comiam. Eles não viam televisão, não tinha.
Duvido. Não entrava em Facebook, não entrava no Instagram, não entrava em nada. Ele se separava, só ficava orando, adorando, lendo a Torá, lendo os mandamentos. Até as crianças de cola, criança assim, a criança não comia, nem os animais de estimação, nem os gados, ninguém podia se alimentar, porque era um dia de separação, era lei. Só que José de Arimateia, ele se preocupou com alguma coisa. José de Arimateia, ele fez o trabalho mais sujo que um ser humano pode fazer. Ele pegou Jesus, dá um jeito, deita aqui, ó, para todo mundo te ver, deita aqui, isso, olhando para mim, deita aí, deita tu, tá morto, tá morto, tá morto. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. José de Arimateia, ele vai pegar o corpo de Jesus. Alguém tem um lenço aí? A menina da coreografia, alguém tem um lenço aí, não? Oh! José de Arimateia, ele vai fazer algo que ninguém faz e que ninguém quis fazer. Ele vai até Pilatos, porque ele podia morrer naquela hora. Ele falou: Pilatos, o corpo de Jesus está aí? Tá assim, brother, por quê? O negócio é o seguinte: me dá o corpo dele aí, porque eu preciso limpar todas as feridas. Eu preciso cuidar desse corpo. Eu preciso limpar esse corpo. Eu preciso envolver esse corpo. Pilatos vai falar assim: tá bom. Rapaz, se algum judeu te ver aqui, eles vão te matar, cara. Você vai ser apredejado. Não quero nem saber. Eu quero cuidar do corpo. José de Arimateia, ele vai sentar, vai pegar o corpo de Jesus, vai começar a limpar as suas feridas. Ninguém tá vendo, ninguém vê, mas José de Arimateia tá lá cuidando do corpo. Ele compra o melhor lenço, o mais caro, envolve o corpo de Jesus com aquele lenço. Ele vai cuidar do corpo. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Irmãos, a igreja é o quê? A igreja é o quê? A igreja é o quê? Cuida do corpo. Cuida do corpo. Aquela pessoa que está atuando perto da mão dela, fala assim: cuida do corpo. Fala pra ela: sabe quem é o corpo? Fala pra ela: sabe quem é o corpo? Fala assim: sou eu. Oh, glória a Deus. Ei, enquanto Satanás quer destruir a vida do teu irmão, enquanto o inimigo usa pessoas para destruir a vida do teu irmão, ei, pega na mão dele e fala assim: meu irmão, eu quero cuidar de você. Aleluia, eu quero cuidar de você. Eu reconheço a sua história. Levanta a mão dessa pessoa bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Diga assim: a partir de hoje, diga: a partir de hoje, a partir de hoje, eu vou cuidar do corpo. Eu vou cuidar do corpo. Jovens lá, pastor Kleber, tudo que nós fazemos, irmãos, tudo, fazer blusa, ensaiar coreografia, ensaiar o coral, ensaiar, fazer banner, dar oferta. Olha, irmão, preparar isso aqui, olha que trabalho, que irmão, que doideira, irmão, que trabalho, gente. Sabe o que eu falo com meus jovens lá, perdão? Eles podem fazer o maior trabalho do mundo. Eles podem passar madrugadas e madrugadas sem dormir. Mas eu falo o seguinte, pastor: ainda é muito pouco. É muito pouco para o que Deus tem reservado para nós naquele grande dia. É muito pouco. Vou te dizer uma coisa aqui. Pode ser até muita coisa para o teu corpo,
Pode ser até muita coisa, Giovanni, tu não sabe a minha história, por isso tu tá falando isso, você não sabe. Eu cheguei pra uma jovem lá, ou melhor, a jovem marcou, Giovanni, eu quero fazer um gabinete com você. Eu falei, tá bom, amada, vamos conversar. Já fiquei com medo, porque ela falou com uma cara. Não, mas tem gente que fala assim, pastor, eu quero fazer um gabinete com você. A gente falou, opa, é benção. Tem gente que fala assim, cara, Giovanni, eu quero fazer um gabinete com você, tá? Eu amei, amada, amanhã, tá bom? Tá bom. Aí ela começou a falar, Giovanni, eu não aguento mais. Quero sair. Começou, sabe aquela galera que chora em sílaba? Giovanni, eu não aguento mais, eu vou sair. A irmã era assim, o que tu ouve, meu irmão? O que tá acontecendo, querido? É muito levante na minha vida aqui nessa igreja. Aí, cheio de mimimi. Porque tem gente, pastor, que a gente já falou, a gente já moldou, a gente, irmãos, aqui a Bíblia, aqui, ó, chora, mas não para. Aqui, irmão, olha aqui a palavra. Não, irmão, aqui o Oremias fez isso, Gideão passou por isso, chora, mas não para. Mas tem pessoas, irmão, que a gente tem que falar assim, tá bom, irmão, vai na paz. Infelizmente, né? Sabe por que, Giovanni? Que isso, Giovanni? Que palavra dura. Sabe por que, irmãos? A nossa vontade é falar assim, você tá maluco? Sacudir a pessoa. Só que Salmos, de número 23, verso de número 4, vai me ensinar o seguinte: que a vara e o cajado não é para bater. A vara e o cajado é para consolar. E a gente, às vezes, nós temos o sentimento de morrinha. Mas a gente passa tanta mão na cabeça, fala, não é assim, não sei o que. A pessoa não consegue entender. Eu vim aqui hoje para te dizer, chora, mas não para. Não para não. Não para não. E se você está vendo que o teu irmão está quase parando, cuida do corpo. Cuida do corpo. Você vê que o teu irmão está quase parando, pega a mão dele e fala assim, meu irmão, não para não, vamos continuar. Vamos levantar a cabeça. Ei, a minha Bíblia vai dizer que o inimigo das nossas almas está onde, irmãos? O diabo está onde, irmão? Debaixo dos nossos pés, nada. Ele está no nosso derredor, rugindo como um. Sabe que eu fico feliz? Eu gosto disso. Isso aqui não está no YouTube não, tá, irmão? Isso aqui Deus me deu. Satanás está no nosso derredor, rugindo como um. Eu vou encerrar aqui agora. Só que eu não entendo isso. Eu gosto muito de ver aqueles canais, aqueles programas da Discovery Channel. Alguém conhece Discovery Channel? Passa um negócio de animal, o leão caçando zebra, não sei o que, isso parado. Já viu? Aí outro dia eu tava vendo Discovery, e aquele cara fica atrás com a voz bonita, né? E agora o leão está se preparando. Agora ele vai atacar a presa. É agora. Aí passa a música. Aí ele, uau! Sabe que eu reparei? Que o leão, ele não ruge para a presa. Vem cá, passarinho, vem cá. Fica de joelho aqui, amado. Isso. Coisa linda. Aqui, isso, pra lá. Ó, ele é presa, ele é presa. Eu sou leão, eu sou leão. Ele está disperso, fica disperso, ator, fica disperso. A Globo está te perdendo, cara. Ele é presa, ele está disperso, o leão. Ó, ele não está nem vendo o leão. Quando ele menos espera, o leão. Silêncio, leão, ó. Uau! Pega ele e come ele. Fica aí não, calma. Ó, sabe o que eu acho lindo? Eu descobri no Discovery Channel que o leão, ele só ruge para outro leão. Você não entendeu isso aqui não. Não, você não entendeu isso aqui não, vou repetir. Se o leão está rugindo para você, ele não vê você como uma presa, ele te vê como o leão da tribo de Judá. Oh glória! Leão, pode rugir, mas eu também vou rugir para você. Vem! Chora, mas não para! Oh glória! Oh glória!
Vou falar essa frase, eu tenho que falar essa frase. Ô Satanás, vem quente, tu já tá fé? Aqui, ó, tu pra ele, ó. Vem. O leão da tribo de Judá tá comigo, rapaz. Ficar de pé dando glória a Deus, vai ficar de pé. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Cadê aquela menina que cantou aqui? Cadê aquela menina que tava aqui cantando? Débora, vem cá. É Débora, não é isso? Nada a ver, quer? Tayana. Vem cá, Tayana, por favor, meu amor. Eu tô rouco, eu não consigo cantar não. Se cantar, vai todo mundo embora. Vai falhar tudo. Irmão, pelo amor de Deus, eu vim aqui hoje para despertar você e falar para você que tua história é de campeão. Você não viu o 300? Irmão, sabe por que o 300? Sabe por que Gideão ganhou a batalha? Vou te falar porque ele ganhou a batalha. Ele foi na arena dos inimigos. Um dos seus servos foi na arena dos inimigos. E ele ouviu o inimigo falando assim, rapaz. O inimigo falando assim, rapaz, eu tive um sonho. Eu sonhei que Gideão matava todo mundo. Eu tive um sonho e sonhei que nós éramos queimados como uma torradinha. Eu quero aqui te despertar, sabe por quê? Porque Satanás sabe que você vai ganhar. Satanás sabe que você vai ganhar. Satanás sabe que é a tua história de campeão. Oh, glória a Deus. É por isso que ele está todo o tempo querendo te parar. E tem pessoas aqui hoje, pastor Jário, que está em cima do muro, pensando que está abafando. Deixa eu dar uma historinha aqui, um conto, uma fábulazinha. Tinha um jovem que estava em cima do muro. Escuta isso aqui, um jovem em cima do muro. Em cima do muro. Aí o diabo estava do lado direito e Jesus estava do lado esquerdo. Aí esse jovem orava, olhava para o diabo falava assim para ele. Só olhava para ele e ficava assim para ele assim, ó. É nós. Aí ele olhava para Jesus estava assim, ó. E ele olhava para o diabo estava. É nós. Estamos juntos. Ele olhava para Jesus estava. Ele ficou preocupado, olhou para o diabo e falou assim, ô diabo, Jesus está me chamando aqui que nem um desesperado, cara. E por que você não me chama para ir para o seu lado? Aí o diabo olhou para o jovem e falou assim, rapaz, o muro já é meu. O muro já pertence ao meu reino. Tu já está do meu lado, está no muro, está comigo. Eu vim te convidar hoje, queridão. Ô coisa linda, ô lindo. Eu vim te convidar hoje a sair desse muro. Eu vim te convidar hoje a viver uma história de verdadeiro campeão. Eu vim te convidar hoje a chorar, mas não parar. Tem pessoas aqui hoje que não aguentam mais chorar pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua casa, pelo seu ministério. Mas eu vim aqui para dizer, pode chorar, irmão, mas você não pode parar. Não para. Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei que atitude tomar. Eu estou desesperado. Mas chegou o teu dia hoje. Oh, glória a Deus. Quando a Dayana começar a cantar essa canção, eu quero convidar dois tipos de pessoas hoje. Você que não aguenta mais a história que você está vivendo, de humilhação. Giovanni, eu choro, mas não aguento mais chorar. Está tudo dando errado. Eu quero chamar outro tipo de pessoa também. Você que quer sair de cima desse muro aí, você que quer tomar uma postura, você que quer tomar o exemplo de Jesus, uma história de campeão, a história de Gideão, uma história de vencedor. Quando ela começar a cantar essa canção, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, porque eu quero impor minhas mãos sobre a tua cabeça hoje. E quero profetizar algo grande para a tua vida. Feche teus olhos aí. Feche teus olhos. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma
Satanás está perdendo hoje. Mas tua mão com tudo me respondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga a minha alma. Digo a minha alma, espera. Pode vir, sai do teu lugar. É a tua hora hoje, é o teu momento hoje. Vem, 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 vem. Eu louvarei. Deus, oh meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu. Mas a tua mão pode se prostrar no altar. Deixa tudo no altar. Mas tua mão Ô glória! com tudo me respondeu em tua presença. Oh, Levanta a mão e adora! Adora! quando eu chorar, eu vou me lembrar Oh! que até aqui Deus está mudando, Deus está mudando. Deus está mudando a tua história hoje. Deus está mudando a tua história hoje. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei. Escuta aqui, ó. Quem está aqui na frente? Tem alguém que está entregando a sua vida para Jesus hoje? Levanta essa mão assim. Sobe aqui no altar, sobe aqui no altar, sobe aqui no altar. Vem, não, vem que eu só vou fazer uma oração por você. Eu só vou fazer uma oração por você, vem. Vem cá, vem cá. Você que está entregando a sua vida para Jesus hoje, sobe aqui, rápido, rápido. Rápido, pode vir, pode vir. Eu estou aceitando Jesus, vem cá, vem cá. Espera em Deus. Isso. Tem mais alguém? Isso, vem, vem. Meu irmão, tem vidas no altar aqui hoje, pelo amor de Deus. Tem mais alguém que vai aceitar Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus hoje? Giovanni, eu sou crente, Giovanni. Eu tô até com a blusa. Mas sabe, eu desviei, eu caí ontem, semana passada, eu fiz coisas que não agradam o nome do Senhor. Senhor, será que o Giovanni vai me aceitar? Ou melhor, será que Jesus vai me aceitar de novo? Vai. Se você tentar, Ele aceita de novo. Tentar de novo. Você pode sair do teu lugar. Meu irmão, vergonha é você deixar o teu pecado em oculto. Vergonha é você colocar uma máscara e se fingir de santo. Vergonha é você apertar a mão do teu irmão e falar que tá tudo bem, mas está como um sepulcro caiado. Isso que é vergonha. Mas agora, oh glória, aleluia. Mas exaltação do nome de Deus, aleluia. Mudança de história é você se entregar no altar e falar: Senhor Deus, me perdoa, me lava, me sara, me cuida. Tem mais alguém? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu queria um Gideão para cada pessoa aqui, ó. Já tenho aqui. Eu queria um jovem lá embaixo. Cadê você? Um jovem. Uma jovem. Isso, vem. Oh, glória. Ele vai fazer algo sobrenatural aqui nesse lugar. Cadê os adoradores? Isso. Calarabada sé. Ó, tem mais gente, pode vir. Isso, pode vir. Oh, glória. Levanta a mão para cá o mais rápido que você puder. Isso. Vocês estão aqui, fica abraçado com essas pessoas aí. Enquanto nós estivermos ministrando aqui, tudo que era passado na tua vida, o Senhor Deus vai jogar no mar de esquecimento. Toda dor, toda acusação, toda humilhação, o meu Deus vai jogar no mar do esquecimento. Pelo amor de Deus, registre isso daqui. Filme isso daqui, pelo amor de Deus. Deus está fazendo algo sobrenatural aqui, meu irmão. Oh, glória. Satanás está perdendo. Ei, valeu a pena o ensaio, valeu a pena a oração, valeu a pena
jejum, Kleber, valeu a pena, sabe por quê? Tem almas no altar, tem almas no altar. Levanta a mão para adorar, tem almas no altar. É um, Satanás já perdeu. É dois, maior é aquele que está no povo de Deus. É três, abraça ela, abraça, abraça, abraça. Adora, 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 adora. Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei quando eu chorar. Abre a boca para adorar o profeta. Abre a boca para adorar o profeta. Abre a boca para adorar. Aqui, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Pois ainda louvarei, eu louvarei. Pois ainda louvarei, eu louvarei. Pois ainda, vai. Pois ainda louvarei. Você que está aqui na frente, levanta a mão e diga isso, diga isso. Diga isso, vem, vem. Pois ainda louvarei, Eu louvarei, pois ainda. pois ainda louvarei, eu louvarei. Diga assim, obrigado, Jesus. Tá fraco, diga obrigado, Jesus. Estenda a sua mão para cá para frente. Diga assim, Senhor. Diga assim, Senhor. Pela fé, o nome dessas pessoas está sendo escrito no livro da vida. Quem queria falar do Senhor aí? Fica de pé, fica de pé. Vocês aí, ficar de pé. Isso. Ó, presta atenção. Vocês estão abraçados com essa pessoa aí. Vocês vão discipular essas pessoas. Tá? Vocês vão acompanhar essas pessoas. Pega o WhatsApp, pega o telefone. Vocês vão discipular elas. Amém? Vai ser pastor dela não, vai mandar nada não. Vai discipular, orar junto, subir um monte junto, falar da Bíblia. Conversa agora não vai ser conversa de garotinho, de namorado não. Vai ser conversa de Bíblia. Bíblia. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Quem tá comigo, diga glória a Deus. Acompanha os obreiros, não é isso? Acompanha os obreiros lá. Irmão, pode aplaudir o Senhor, pelo amor de Deus. Toda honra e toda glória a esse Deus. Pode ser mais forte, vai. Toda honra e toda glória ao Senhor.